Então, antes a gente retomar o item 4, né, que é o item que fala das características psicológicas de Jesus, nós temos uma questão ligada lá a Assis, né, que a nossa irmã Jovenília vai nos colocar. Antes de mais nada, eu peço desculpa pela minha pequenez, mas eu vou tentar. Não sei nem formular a questão, mas a respeito de São Francisco de Assis, né, que veio e teve aquela dificuldade de 2 vezes não ter certeza de seguir o plano que ele veio fazer, né? E pelo que a gente, pelo menos o que eu conheço, tudo que a gente já conquistou e aprendeu, pelo menos no material, a gente não perde, né? A gente pode ter um esquecimento, mas mesmo assim, se a gente realmente observar, a gente percebe no dom que a gente tem, numa facilidade de alguma coisa na vida, né? Que são experiências passadas. Aí, no meu caso, porque o que mais João explicou para a gente, deixou explicado, era sobre o amor, né? Aí veio São Francisco, ele também fez isso, mas mesmo assim ainda teve dúvida 2 vezes, quase que caiu. Desculpa, mas quase que caiu. A minha pergunta é, quando que, por exemplo, o Bezerra de Menezes já foi pedido para ele viver com a Mãe Santíssima, né? Quando que a gente vai voltar aqui nesse planeta Terra ou em qualquer outro e ter certeza de não falhar? É que assim, Juvenília, não é que ele quase caiu. Na verdade, o que acontece? A gente falou um pouquinho do lado humano, né, das questões mais egóicas do São Francisco, e não falamos tanto da santidade dele, né, para pensar na individuação dele, dos desafios que todo espírito de luz que reencarna no mundo, ele tem que vencer, né, a matéria, ele tem que vencer a época, o espírito da época, ele tem que vencer o ego e assim por diante, né? E Francisco, ele era um espírito que realmente ele vivia esse amor, né? Eu lembro que eu comentei que ele era uma pessoa sentimento, uma pessoa extremamente doce, contagiante, né, na sua alegria, no seu amor. Então, ele era esse amor, né? Como o João, lá, que anteriormente, ele desenvolveu esse amor e veio para viver esse amor. E viveu plenamente esse amor. E a proposta de Francisco justamente era essa, era um movimento espontâneo, ele não tinha nenhum projeto a priori, não, eu vou fundar uma ordem religiosa, eu vou organizar as coisas dessa maneira. O processo dele é um processo muito espontâneo, né? Ele simplesmente abdicou, né? A gente tem uma coisa que é algo característico em todos os espíritos muito nobres, e nele isso é muito exemplar, que é a renúncia, né? O Emmanuel fala que a renúncia é o preço para galgar as grandes alturas, as alturas celestiais, né? E Francisco renuncia a tudo isso, ele renuncia ao poder, renuncia à família, renuncia ao contato com os amigos, renuncia os projetos que ele tinha na juventude, renuncia a tudo que o mundo do Pai oferecia a ele, abdica da riqueza, assume a alemã pobreza e assume a fraternidade como o polo norteador da vida dele. Então essa renúncia espontânea, eu diria até, num certo momento, ingênuo, num certo momento, assim, porque é tão natural, tão pura, né? Para um menino de 20 e poucos anos, né? Ele se entrega, né? Nesse processo e acredita, né? Ele realmente está ali querendo saber de Deus, o que Deus quer dele, e vive por inteiro isso, né? Então, de uma certa maneira, ele tem essa característica. E justamente por não ter um projeto pré-determinado, porque o movimento de Francisco é um movimento de amar, né? Todas as questões que foram se estruturando a partir do movimento espontâneo dele, né? Ele foi amando, de uma certa maneira, ele foi agregando pessoas, foi mobilizando forças, e ele tinha
ele era um espírito de luz, ele era superior à estrutura da igreja, mas ele se colocava a serviço da Madre Igreja, querendo pedir as bênçãos do Papa. Talvez o Papa, do ponto de vista espiritual, fosse bem inferior a ele, mas ele obedecia, né? E na sua humildade. Então, todos esses desafios dele, que ele viveu no ego, foi justamente porque ele não era um espírito que veio com esse compromisso de fazer o movimento desse ou daquele jeito. Ele veio justamente para estabelecer essa experiência de comunhão espiritual e amorosa com a vida, com Deus, com os homens, com a natureza, e demonstrar isso para reviver o Evangelho. Aí ele se deparou com aqueles desafios dos homens, e aquilo mobilizou ele justamente porque era tão a vontade dele de fazer tão certo que aquilo confundiu ele, né? E de uma certa maneira gerou sofrimento para ele, né? Mas não que ele tenha decaído na juvenilidade. Isso não, né? Isso é natural, as pessoas têm. O próprio Cristo, né? Tinha um momento dele que ele se recolhia para orar, né? Ele tinha esse momento de se fortalecer junto ao Pai, né? E teve momentos que ele a gente vê o Jesus olhando, né, para a turba de homens, entristecido diante da ignorância ainda da humanidade, mas compreendendo e amando ao mesmo tempo a humanidade. Então, de uma certa maneira, a gente vê o lado mais humano de Francisco, mas isso não ofusca e nem impede, né, a grandiosidade da luz e do amor dele. Eu não sei se ficou claro para ti. Teu microfone está desligado. Agora, o que eu queria saber mesmo, se é que o senhor pode me explicar, quando é que a gente, por exemplo, nós estamos aqui, nós conquistamos a renúncia, nós conquistamos o amor, nós conquistamos fazer o bem a 100% como São Francisco, como outros, quando é que a gente vai poder voltar e falar assim, não, isso eu já conquistei, eu não vou mais cair em tentação, ou eu vou estar sempre em risco por causa da matéria? Sempre em risco. Oh, que Sempre em tristeza. risco. Porque, de uma certa maneira, né, Giovanina, senão não tem graça, né? Ah, mas como? Não, mas Viver isso na é uma Terra é um luta. risco, né? Quando a Alcione reencarna, ela já é um anjo, né? Quando eu mando, eu falo, eu vou contar a história de um anjo. E quando ela se propõe a reencarnar na Terra, e ela pede autorização, né, para o preposto dela, e ele diz, mas o quê? Tu vai descer naquele mundo de trevas? Né? E ela vai por amor, né? E ele diz, mas tu sabe que tu pode se comprometer, porque a pessoa ela não evolui, mas ela pode se comprometer, né? Se eu tenho que entrar numa terra de lama, eu posso, né, de uma certa maneira, ficar embarrado, né? Natural. Ah, mas não é A justo, minha, não. a Deus minha não trabalhou essência direitinho, então não. a minha essência continua a mesma, eu não estou evoluindo aí, mas eu posso me comprometer. Em tese, né? Isso pode acontecer. A gente não vê espíritos que têm já uma capacidade enorme e acabam, de uma certa maneira, se comprometendo, às vezes. Né? Então, em tese, é, 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 eles têm tudo para vencer, né? E tanto é que venceram. Francisco venceu, né? Mas não quer dizer que ele não tenha sido desafiado e tenha tido algumas crises. Isso é do fator humano e da vida de cada um, de todos nós, né? Nossa, então é luta constante, né? É, mas é uma luta boa, né? Tu não pode ver Uhum. isso como um peso, algo, meu Deus, então é difícil. Não, gente. Isso tudo é feito. Tu vê o próprio Francisco, né? Por amar muito que ele entrou em crise. Porque se não amasse tanto, eu não teria essa crise. Se eu não tivesse nem aí, não estou nem aí.
eu não teria entrado em crise, né? É verdade. Ok, obrigada. Zelina, queria trazer alguma coisa? Eu achei interessante. Está fazendo eco o meu som? Não, Não. alguém está aqui. Eu achei interessante porque isso é o que vai nos dar segurança, porque a gente não vai sair da vigilância. Porque se a gente tiver certeza que uma aquisição foi construída e não corremos risco mais, a gente vai sair da vigilância e... Então, gostei que é a própria fraqueza nossa que vai nos apoiar a conseguir. Até para poder entender que tudo provém de Deus e tudo é sustentado por Ele. Senão, a gente acharia que o próprio Cristo, né, tinha necessidade de poder estar em contato com o Pai, né? Então, ele que é um espírito iluminado, ele podia dizer, olha, eu faço esse movimento aqui, né, assobiando e com o pé só, né? Mas não, né? Ele tinha esse momento, porque, na verdade, eu acho que é uma forma de a gente compreender que, acima de tudo, tá justamente a gente depende de Deus. Por mais evoluído que a gente seja, por mais lúcido, por mais consciente, né? A gente está, de uma certa maneira, servindo a Deus, e servir a Deus sempre é um desafio para o espírito. O que Deus quer de mim? Né? Por mais que eu tenha recurso e capacidade, né, parece que eu tenho, de uma certa maneira, encontrar esse caminho, ou reencontrar esse caminho toda vez que eu reencarno. Muito bem, eu sou Li, então, para a gente poder encerrar esse aspecto e voltar depois para o nosso tema. Pode falar. Teu microfone tá desligado. Liga para sua... Eu já tirei, Gelson, tudo bem, já tirei. Oi? Não, pode falar. Termina, fecha aí. Não, eu só ia dizer assim, eu pensei no nosso ego, porque nós temos o ego, não tem o ego que manter o equilíbrio para nós aqui na Terra. Então, nós não podemos querer nos pretender já sermos santos ou já ir às alturas, porque não adianta, vamos cair do mesmo jeito, e o tom pode ser muito, muito forte, muito pesado. Então, nós temos que ter a humildade de devagarinho, né? O doutor Bezerra ensina para a gente, de passinho em passinho, e devagarinho toma uma coisinha, às vezes depois cai de novo, ai Deus, ai minha nossa, agora eu fiz de novo. De novo a gente vai se perdoar e vai se levantar e vai de novo. Eu fiz até uma música assim, uma musiquinha assim, uma poesia assim, se eu lembrar, está ótimo, exatamente para esse tema nosso agora aqui. Ok. Muito bem. Então, pois é, mas era isso que eu queria colocar, do ego, Doc. Que o ego, nós temos que ter, não tem jeito, não podemos, nós não somos santos, estamos num mundo de expiação e provas. Alcione é uma exceção, São Francisco é exceção, outros, todos os mundos são exceções, conta-se nos dedos até hoje, né? Então, não tem, nós temos que ter humildade. Demorou para eu aprender isso, viu? Eu era bem orgulhosinha, achava que já consegui tudo, já fiz tudo, já faço isso, faço aquilo. Minha nossa, estou fazendo a caridade. Que não é nada disso, não. A modificação tem que ser íntima, totalmente íntima, e realmente é bem de conta-gota mesmo. Ok, então vamos retomar o item 4, né? Depois, se tu traz alguma questão tua, mas vamos retomar o item 4, que é o item que a gente está trabalhando, então, as características psicológicas de Jesus, né? Então, o nosso estudo do item 4 é poder, então, compreender essa personalidade psicológica do Cristo. Lembra que eu falei para vocês que a gente não está falando, então, em termos de funções da consciência, de ânima e ânimos, de temperamento, porque tudo isso, em Cristo, está equilibrado e está super desenvolvido, no nível pleno, né? Então, a gente não pode falar, de uma certa maneira,
disso enquanto característica psicológica dele, né? Porque, de uma certa maneira, ele tem a intuição, o sentimento, o pensamento, a sensação desenvolvida, né? Ele tem também, de uma certa maneira, recursos. Então, a gente vai falar, então, dessa capacidade dele, né? É disso que está falando, então, de um traço da personalidade do Cristo, que esse traço que envolve o seu perfil mental, né? Então, é disso que a gente está falando, porque da personalidade dele em si, a gente não tem o que falar, né? Porque está muito além da gente, né? Mas a gente pode falar dessas características mentais dele, que é reconhecido na forma dele se posicionar, dele lidar com a vida, né? E que, de uma certa maneira, isso envolve sua capacidade intelectual, sua personalidade intelectual, ou sua inteligência, né? Inteligência que é formada tanto de fatores gerais como específico, né? Seja o sentido de poder estabelecer relações entre os diversos aspectos da realidade e poder compreender e ter não só uma clareza, mas uma resposta adequada, né? Ou seja, essa capacidade de resolver problemas lógicos, de prever, de planejar e estabelecer, então, uma aptidão de poder lidar com o enfrentamento da vida, né? E que essa capacidade mental envolve vários tipos de inteligência lógica, inteligência emocional e assim por diante, né? Então, está falando um pouquinho das características de Jesus enquanto perfil mental. E lá no último encontro, a gente citou, então, já algumas características. A gente falou da profundidade, né? Que era uma marca do Cristo, a profundidade. A gente falou da originalidade do pensamento dele, da atitude paradoxal, né, que ele trabalhava em termos de linguagem e posicionamento, né, que é um estilo dos grandes pensadores, né? A gente falou da empatia dele, né, da empática do Cristo. A gente falou também da clareza, né, dele, né? E desse lugar que ele ocupava diante disso, né? De alguém que tinha não só o conhecimento, mas a clareza máxima dele do que o pai que queria dele, né? Tanto que ele dizia, né? Eu sou a videira e meu pai é o lavrador, né? Eu sou a videira, vocês são o ramos, ou seja, para chegar a Deus, vocês precisam passar por mim, né? Eu sou o caminho, a verdade para a vida, né? Então esse é um outro aspecto da personagem do Cristo, né? A gente tem também a capacidade dele de poder enfrentar a sombra coletiva, né? Aquele jogo perverso, né? Das pessoas querendo colocar ele em contradição, né? Como a gente vê vários momentos, é lícito curar no dia de sábado, né? E assim vai, né? Pague-se tributo ao César, é lícito pagar a César, essas coisas não são de Deus, né? E ele vai, de uma certa maneira, com a força da argumentação, quebrando, né? Esse jogo sombrio, né? E tem uma capacidade de poder se livrar desse jogo e reverter essa lógica, né? Trazendo daí realmente a essência do seu ensinamento, né? Então, a gente viu também uma outra característica dele é a fantasia e a imaginação, né? Ou seja, a inteligência do Cristo é uma inteligência profunda e, de uma certa maneira, que integra a lógica do pensamento, mas a lógica também do coração, trazendo para nós um discurso, né?
bastante rico através das imagens que a gente vê muito nas parábolas dele, né? Então ele trabalha muito nesse campo, né, imaginativo, né, e mobilizar daí as emoções, o entendimento, não de maneira tão dura, tão seca, mas a partir desse envolvimento, né, por exemplo, a parábola do semeador, né, e assim outras histórias que ele contava, né, que mostram, né, o quanto ele tinha essa riqueza psicológica de poder mobilizar a, a, a alma, né, das pessoas, né, no nível profundo, não só intelectual, mas nesse nível realmente essencial, né? Uma outra característica de Jesus é essa natureza volitiva dele, né? E essa natureza volitiva, de uma certa maneira, envolve um poder, a gente podia dizer assim, né? Ou seja, Jesus tinha uma independência, né, total no querer e no agir, né? Então ele era livre de qualquer amarra que pudesse aprisionar dele. Então se fala de um homem de caráter, de força, né? Então quando a gente fala em volição, estou falando dessa vontade, né? E essa vontade representa um poder do espírito. Eu posso, eu consigo, eu quero, e querendo eu realizo e ajo, né? Então, de uma certa maneira, só que essa ação é uma ação não arbitrária de alguém onipotente, é uma ação de alguém que tem caráter, né? Quando a gente diz que uma pessoa tem caráter, a gente quer dizer que ele age segundo princípios constantes e coerentes com a verdade que ele acredita, né? Então, uma pessoa sem caráter, ela joga com a vida, ou se deixa influenciar, né, de maneira geral pelo mundo, né? E, então, nesse sentido, Cristo é todo caráter, né? Ou seja, ele está comprometido em fazer valer a vontade do Pai, né? E, de uma certa maneira, ele não se desvia desse caminho. E vive totalmente aquilo que fala, né? Jesus, ele é o cara que realmente viveu tudo aquilo que falou, sem exceção, né? Então ele exemplificou, não só falou, né? Ele é aquilo que ele fala. Ele é, né? Então isso remonta, né, de uma certa maneira, a essa natureza de uma personalidade que se assenta, né, de uma maneira plena em si mesmo, né, e que, de uma certa maneira, se apossa plenamente de si mesmo e daquilo que sabe o que quer, né? Então, Jesus tem essa característica. Sara, tu quer trazer alguma coisa? Na página 133, eu marquei, que eu já tinha lido este capítulo, né? E ele diz assim, ó, que instalava com os infelizes, mesclava-se com eles, mas não se tornava um deles, porque a gema preciosa, mesmo no pântano, quando o sol alcança, mantém o seu brilho. Isso eu acho uma coisa muito linda. Sim. É uma coisa fantástica do Cristo. Porque é muito fácil, né, a gente se deixar afetar pelas cargas, né, violentas do mundo, ou mesmo cansar, né? A gente se cansa e se perde pelo cansaço, pelo esforço, pela luta da vida, né? Ou pela necessidade afetiva de ter o reconhecimento, o amor do outro. Por vários motivos a gente pode se perder, né? E abrir mão desse centro, né? Dessa conexão. Mas em Cristo isso não acontecia. Ele estava lá disponível, acolhendo, sensível, né? Indo ao encontro justamente daquele universo de pessoas que eram consideradas pecadoras,
ou à margem da sociedade, né? Ele para levar o seu amor, sua palavra, mas ele não compactuava. E com os poderosos da terra também, né? Ele tinha esse movimento, né? E ele realmente não se perdia nesse processo aí, né? Ele ficava lucidamente comprometido e plenamente sendo ele mesmo, né? Olímpia? Gelson e a todos, boa noite. Isso é magnífico, esse movimento que Jesus, no processo de comunicação, ele viveu isso intensamente, né? Com todos os segmentos, com todas as classes sociais, a começar da família, né? Com todos os grupos. Ele não fez seleção, né? E com todos os grupos com quem ele se relacionou, ele sempre falou, né? Ele falou do amor, né? Ele foi claro, ele foi objetivo, sem perder essa amorosidade, né? Quando ele dialoga Sim. com os fariseus, né? Quando ele faz aquele diálogo com Nicodemos, ele já sabia qual era a subjetividade de Nicodemos, né? Quando os apóstolos dizem, a tua mãe está aí, ele é firme, né? E quando Sim. ele diz, né? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Exato. Uhum. Então, isso eu estava E refletindo na palavra da Sara e na tua. é importante isso, né? Porque começa lá com a tentação do demônio, né? No início da vida pública dele, né? O diabo tenta ele, tentando afastar da missão, né? E ele é firme, né? Oferece comida, glória, prazer, poder, né? E ele diz, vai-te, Satanás, né? Que só a Deus se pode adorar, né? Só ele pode servir. Tu traz esse exemplo quando eis aqui a tua irmã, mãe e teus irmãos que te procuram, né? E ele diz, quem é meu irmão? Quem é minha mãe, né? Então isso mostra realmente o vínculo e essa vontade, essa clareza com aquilo que é essencial, né? Que aquilo que é justo, né? Tanto é que ao final da vida, né? Está lá em João, né? Ele pode dizer tudo está cumprido, né? Então ele fez tudo aquilo que cabia a ele fazer em favor de nós, né? Zelina? Gelson, esse ponto de Jesus ter tentado, ele é muito polêmico, porque como é que Jesus poderia ser tentado se ele não tinha sintonia com o mal? Foi um processo obsessivo? Não, Zelina, não quer dizer que seja obsessiva. A gente é tentado a todo momento. A vida é uma tentação, né? A própria terra é uma tentação, começando por aí, né? Um sorvete na minha frente é uma tentação. A vida com o seu sol exuberante é um presente de Deus, mas é uma tentação também. A tentação está em tudo. Tanto é que os indianos brincam com isso, chamam isso de lila, né? A sedução da vida, na brincadeira de Deus. Deus é exuberante. Na sua exuberância, eles dão um monte de coisa, dá vontade de a gente ficar. Podia ficar o dia inteiro curtindo ali o sol, a natureza, e não fazer o que tem que fazer, porque é tão bonito, né? Então, a tentação ela é justamente qualquer movimento que nos tira de nós mesmos enquanto nossa capacidade de poder estar em sintonia com a vida, né? Então, não é o fato de eu estar vendo o sol ou comer um sorvete, né? Mas a serviço que está isso, né? A tentação está aí, né? Porque tem mil possibilidades, né? Então, Jesus é tentado, claro, a todo momento. A todo momento ele é tentado. Tentado porque ele é confrontado, ele é questionado, ele é, de uma certa maneira, combatido. E tudo isso faz parte das tentações, né? A tentação não é só uma sedução. A tentação ela vem de todas as maneiras. Uma pessoa que grita comigo,
posso cair em tentação, ou seja, gritar também, mais alto do que ele. Eu caí em tentação, né? Então, a tentação é toda qualquer provocação que queira me tirar, que possa me tirar de mim mesmo, da minha essência, do meu caminho. Então, sim, a tentação existe, né? Anne? Boa noite. Não, eu estava justamente pensando essa questão da tentação e mesmo aquela conversa anterior sobre Francisco. Lembro, o Espírito diz que quando a gente vem na Terra é como se a gente entrasse no nevoeiro, por causa da carne, nos confunde, né? O mundo nos confunde porque Sim. passamos a estar encarnados. Mas todos nós, e assim como Jesus, pelo menos eu estou imaginando isso, temos livre-arbítrio. Então, Jesus também tinha livre-arbítrio. Ele é um espírito evoluído, mas ele não é Deus. Ele é o nosso irmão maior. Então, se ele não fosse tentado e ele pudesse vir aqui e fosse tudo fácil para ele, então, que vantagem Maria leva, entendeu? Ele vem mostrar que ele suportou tudo aquilo e nós também poderíamos suportar. Ele poderia chegar um momento no meio e falar assim, quer saber, povo, vocês estão muito chatos, eu não estou mais afim, vou me embora, digamos, né? Não fez porque ele tinha todo esse lado forte de superação, mas a história poderia ser assim também, não? Porque ele é um homem com o espírito com livre-arbítrio. As pessoas podem E ficar nervosas de até o falar isso. amor dele, né, Anne, podia ser uma forma de confusão, né? Então, de uma certa maneira, a questão que envolve, às vezes, por amor demais e com pouca sabedoria, né? Um amor muito Sim. pouco trabalhado, exagerado, né? A gente pode se perder também, né? Quer dizer, de uma certa forma, como é complexo essa questão toda, né? Então, porque Jesus tinha esse outro aspecto da personalidade dele, que é justamente essa dimensão afetiva, né? Então, ele tinha esse caráter firme, positivo, né? Essa coisa evolutiva, mas ao mesmo tempo ele tinha uma docilidade, né? Uma delicadeza de sentimentos estéticos, relacionais, né? E que ele, né? Ele era um poeta, dizia assim, né? Olhai os lírios do campo, eles não crescem, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E aí ele podia trazer, né? Através desse campo afetivo, né? Uma realidade, deixar aí vir os pequeninos, né? A imagem que ele traz, né? Bem-aventurados aqueles que têm fome, né? Porque serão saciados. Então, a preocupação dele com os doentes, né? Com aquilo que era lixo da sociedade, com os leprosos, com as mulheres que eram pessoas também discriminadas, com as crianças. Então, justamente é essa personalidade afetiva de Cristo que faz dele o mais humano dos homens. Então, de uma certa maneira, a gente vê, e isso é uma coisa bastante difícil também, né? O quanto ele amava, né, Marta e Lázaro, e como é que eu vou lidar com esse amor? Né? Quando ele lida com o amor com Madalena, né, com a adúltera, que tenta badejar e diz que ninguém te condenou, por que eu vou te condenar também? Então, de uma certa maneira, a gente vê todos esses elementos muito bem integrados na personagem do Cristo, que dá a ele uma capacidade realmente inigualável de penetrar a alma humana e de adequar, né, a necessidade de cada um, uma atitude, uma palavra, um posicionamento que pudesse favorecer o despertar daquele indivíduo, né? Sabendo que ele tinha a compreensão realmente até talvez das vidas passadas, da realidade espiritual, dos acompanhamentos que cada um trazia, ou seja, a visão dele é de uma dimensão que a gente não consegue nem
ter um pouquinho de noção, né, do que possa ser. Mariana? Gelson, eu não sei se eu entendi, então, porque aqui, quando ela fala na página 133, tá? Colocado como redentor, libertador de culpas, também estava isento de qualquer tentação, de qualquer condição de humanidade, inalcançável pelos fenômenos do mundo. Portanto, de certo modo, também impossível de ser imitado, acompanhado, inacessível. Quer dizer, aqui é como ele foi colocado pela Igreja Católica. Aqui ela está querendo dizer isso. É porque, assim, eu entendo que ele passou pelas tentações, a tentação ela existe, está lá, mas ele não sofreu como a gente sofre uma tentação. Não sei, meu entendimento. Eu acho que ele foi tentado, ele é tentado. Mas eu entendo, não sei, eu penso, né? De uma Talvez certa ele não tenha maneira, sofrido né? essa tentação como para a gente que está mais na carne aqui. É que Jesus ele não é um cara ofensivo, né? Ele não é um cara agressivo no sentido de dizer tá todo mundo errado, vamos acabar com isso. Não. O seu lado humano exigia que a comunidade vivesse em equilíbrio emocional, diz a Joana, né? Vinculado aos estatutos legais da época, da consciência que eles tinham. Então, a caridade ela não gera insubordinação, nem desrespeito, nem agressão. E ele realmente não foi assim, não foi desrespeitoso, ele não agrediu, né? Ele trouxe luz, né? E tem essa ausência de ostentação que Joana coloca, né? Que demonstra a humildade e a sua humanidade, né? Direcionando Deus, né? Para Deus todos os feitos, não sou eu, é o Pai, né? É o Pai que está no céu, bom é o Pai que está lá, não sou eu que sou bom, né? Então, de uma certa maneira, esse é o Cristo, né? Então, agora em relação à tentação, né? É que realmente ele não se deixou abalar por ela, no sentido que aquilo não tinha um efeito sobre ele, que justamente ele conseguia estar acima da ignorância e dos interesses dos homens, né? Mas ele não é ser inacessível. Joana está justamente o contrário, né? Como um ser que pode trazer mais perto da gente e que é o nosso modelo. Sim, ele é a nossa referência, é o que tem de melhor para a gente poder seguir. Então, e não aquele ser distante que está lá, né? Então a Joana traz realmente esse Jesus como um mais humano que já teve, e essa humanidade, na verdade, é a qualidade do que a gente vai chegar enquanto realidade do nosso ser. Porque a gente não vive uma humanidade, a gente vive mais uma animalidade, uma irracionalidade que uma humanidade. Né? E o caminho da humanidade também está no Cristo. Eu sou Li? É que eu penso também, doutor Gelson, como a Mariana. Eu sei, nós sabemos que Jesus veio como um ser humano normal aqui na Terra, mas ele não era. Ele era um Cristo galáctico, e não adianta que temos que aceitar isso, mas ele tinha um papel a fazer aqui, ele tinha que mostrar, tinha que ensinar para nós. Então, ele passou por diversas outras situações, por exemplo, aquela quando lhe cospem no rosto, que absurdo, né? O nosso mestre lhe cospe no rosto, ele não reagiu. Então, ele poderia ter reagido, ele poderia ter desaparecido tudo aquilo ali no mesmo instante. Então, ele, na realidade, é um papel que ele fez. Isso também é por isso, nesse instante, eu compreendi a Mariana, o ponto de vista dela, que ele, na realidade, é mostrar como reagir da forma
melhor. Então, é mais ou menos isso que eu compreendo, e não sei se eu estou errada, mas eu não consigo É pensar que, que de o uma certa mestre... maneira, o que o João está fazendo aí, né, o Soli, que a Mariana colocou, essa diferença entre o Cristo histórico e Jesus homem, né? Para poder realmente trazer essa dimensão, não da imagem que foi feita dele, mas realmente a humanidade real de Jesus, que realmente fala dessa dimensão amorosa, acolhedora e perto. E ela daí contrapõe ao Jesus das teologias igrejistas, né? Porque a Mariana falou, né? Que era assim, inalcançável, né? E ela trazendo um Jesus que conviveu conosco, com a nossa dor, Exato. que era companheiro do nosso infortúnio, Isso. que conhecia a nossa necessidade, né? Sim, sim. Parece uma dualidade e ao mesmo tempo não é. Eu compreendo a Mariana, mas eu sei que é isso que você está falando. O Mestre Jesus estava nos ensinando. Ele foi, antes de mais nada, um mestre, ensinando a humanidade como agir. E então isso é o que eu compreendo. E espero que não esteja muito, muito errado, sabe? Muito bem. Cláudia? Oi, Gelson. Oi, gente. Boa noite. Eu estou achando, Gelson, que tem assim um pouco aí de dificuldade do pessoal. Eu mesma, eu lutei muito para saber separar o que a psicologia quer esclarecer sobre o homem Jesus e que difere dos nossos conhecimentos. Eu vou logo no conhecimento espírita, porque eu não tenho outro, infelizmente, nunca pertenci a outra religião. Então, e estudando e lendo aqui com vocês sobre Joana de Ângeles, aí botei ali escrito, né, no chat do nosso grupo agora, que para a gente estudar as questões do Livro dos Espíritos, né, onde está escrita a escala espiritual, para falar onde, como espírito, na nossa caminhada terrestre, onde a gente começa e onde a gente chega, e terminar nunca termina, né? Então, e a questão 967, que é onde pergunta, né, sobre o homem, a felicidade dos espíritos bons. Então, eu acho, como espíritas, porque o estudo de Joana de Ângeles é baseado também, é dentro do espiritismo, a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, porque lá no Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 7, na página 60, a Joana deixa isso claro. É como você disse, uma vez você me esclareceu essa parte aí do homem Jesus humano, né? E eu levei muito tempo para, como é que diz, digerir, né, esse ensinamento que você fez muito bem, Deus me livre de questionar isso. Mas assim, a gente leva um choque, um pequeno choque, né, de ver Jesus como humano, como gente, querer comparar Jesus como nós. Então, não dá, Gelson, para nós todos, a gente tem muita dificuldade, mas a Joana que diz, o homem Jesus, absolutamente lúcido, e conhecedor do self que lhe mantinha a organização humana, era todo luz, não havendo qualquer espaço sombra, o lado escuro que devesse ser penetrado. Então, ele não tinha isso, ele não tinha essa parte. A fim de irradiar mazelas, desde que o houvera superado em experiências multifárias nas esferas superiores de onde provinha. Então, está aí, para mim, esse trecho que eu copiei, mandei para o nosso grupo de estudo e tudo, aí está muito claro a que estágio o homem Jesus já
encarnou entre nós. Claro, por isso não é comparar Jesus com nós, né? Mas nós podemos nos comparar com Jesus, nós poder reconhecer nele essa possibilidade que está em potencial na gente, porque é isso que ela diz aqui no capítulo 17, né? Ele deixa de ser o símbolo Jesus, né? Esse símbolo fixo, rígido, trazido pela igreja, né? De ser distante, irreal e complacente, como diz a Joana, para se tornar o dinâmico Jesus homem. De todos os caminhos, de todos os momentos e caminho de todos nós. Então, Jesus se torna o lugar da nossa vida enquanto questões humanas para nós. Ele é a base da nossa humanidade. Então, em todos os momentos e todos os movimentos do nosso caminho, está em ele para nos instruir, para nos renovar, como diz Joana, para nos erguer, para nos ajudar a compreender essa humanidade, né? E poder, de uma certa maneira, resgatar em nós as possibilidades que trazemos e que, de uma certa maneira, somos desafiados a superar essa visão irracional ou ainda grosseira, ou as nossas paixões, ou o egoísmo que move a nossa vida, né? Então, tudo isso está em jogo aí, né? Com certeza. Então, é nesse sentido que ele está ligado a essa humanidade real, como dita a Joana de Anjos. Maria? Obrigada. Oi. Como você estava colocando agora sobre a possibilidade, que eu vejo Jesus é toda a possibilidade que a gente pode ter ao longo do futuro, como nós, como os espíritos imortal, na nossa caminhada. Eu pensei assim que a gente ainda não, então não, a gente não tem alcance nem do corpo físico, começando pelo corpo físico, tem parte moral, psicológica, mas até o corpo físico a gente ainda não tem condições ainda de usá-lo bem usado. E dizem que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Então, a gente pensar numa grandeza de Jesus, ele estava usando 100% do cérebro, ele sabia usar toda a máquina biológica completa, como nós ainda não conseguimos usar. E todo o aparelho psicológico, ele usava de uma maneira grandiosa e completa. Seria isso a plenitude de Jesus? Mais do que isso, né, Maria? Ele compreendia a formação da matéria, né? Ele pegava uma molécula de água e transformava em vinho. Ele chegava, né? Ele realmente consegue transformar a matéria, né? Então, ele realmente, o nível de recurso que ele tem é de uma infinitude, né? Tanto é que ele vai dizer, Joana vai chamar Jesus é o diamante que se tornou estelar, né? Então, ele é uma estrela de maior grandeza para nós, né? Para guiar nossa vida, né? E essa ideia do diamante eu acho bem interessante para a gente poder compreender um pouquinho, né? A ideia da pedra na alquimia, porque na alquimia a pedra filosofal representa justamente o Cristo, né? Chegar na pedra filosofal é chegar no ouro. Jesus é o nosso ouro, né? Então, a imagem da pedra como uma meta, né? A meta a ser conquistada, né? Do processo todo que passa lá na dinâmica da simbologia alquímica, do chumbo até chegar ao ouro, e passa por operações todas, a fase da albedo, nigredo, né? Rubedo, as operações da calcinácea, solúcia, putrefácia e assim por diante, até chegar na pedra alquímica, que, na verdade, a pedra alquímica é composta por todos os elementos e, ao mesmo tempo, supera todos os elementos, né? E aí os alquimistas falam que ela tem duas características, a pedra, né? Ela é maleável, né? Ela tem que ser dura, né? Porque assim como uma pérola, né, o diamante, o ouro, são símbolos desse lugar que se chegou, né, de perfeição. Cada um de uma certa maneira. A pérola a partir de um sofrimento, né? O diamante tem que ser polido, assim, o ouro tem que ser purificado. Todo esse trabalho que é do espírito para chegar nessa condição de uma consciência iluminada, né?
Mas, de uma certa maneira, os alquimistas então falam de duas características dessa pedra, né? Que é de ser dura como um diamante e flexível como a cera. Então, essas duas características eu acho maravilhosas do ponto de vista de a gente tentar entender a personalidade de Jesus, né? Então, a pedra tem que ser oleosa, ela tem que ser tenra, maleável, como se desmanchasse a qualquer hora, né? Ou seja, ela é facilmente afetada. Então, olha só, né? Depois de todo o trabalho espiritual, a meta não é a força, não é o poder e a certeza, mas é uma pedra tenra, que facilmente se dissolve. Que pedra é essa? É a ceráceo, então, dos alquimistas, né? Ou seja, vão se tornar como uma cera, né? Tem um alquimista, o Alberto Magnus, né, que dizia que essa ceráceo seria como forma de suavizar as substâncias secas, né? É um processo que amolece um corpo com o objetivo, né, de permitir a penetração de outra substância, né? Então, a ideia da meta é de uma suavidade, doce como o açúcar, maleável como a cera. Essa terra derrete facilmente, ela recebe as impressões do mundo, né? E pede para ser afetada, né? E assim por diante, né? A borda dela não é fixa, sua defesa é frouxa, suas respostas são sempre indefinidas. Ela precisa ser maltratada sem alterar sua substância, né? Como a cera, né? Ela reage ao clima que a cerca, com o calor do toque, ela vai, né, se dissolvendo assim por diante, né? Então, essa característica da cera tem a ver com essa maleabilidade amorosa do Cristo, né? Que é fruto de uma personalidade madura, que é justamente a pessoa criativa e que consegue compor com a vida, ou seja, uma pessoa que não é rígida, né? Que não é dura, que é maleável nesse sentido, não de fraca e com falta de personalidade, mas de ser uma pessoa que sabe compor com a vida, né? Então, essa maleabilidade do Cristo, você saber compor com qualquer pessoa, com o doutor da lei, com uma mulher que vai buscar lá água no poço, com uma criança, com uma prostituta, né? Então, essa maleabilidade fala dessa capacidade, né, de poder realmente, na sua amorosidade, ser disponível, ser uma pessoa criativa, ser uma pessoa que consegue lidar com as diferenças, né? E assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, a pedra tem que ser dura como um diamante. O que é a dureza do diamante? Não é a rigidez, é o fato do diamante ser incorruptível, né? Então, Jesus não se perde da sua essência, ele é incorruptível, né? Ele pode ser amável, doce, adaptável à realidade, mas ele não se corrompe. Então, ele é doce e maleável como a cera, mas incorruptível como o diamante, duro como o diamante, né? Então, de uma certa maneira, o diamante como essa pedra mais perfeita e preciosa, né? A raiz da palavra diamante vem de dama, que expressa poder, está ligado a dominar, a domar. Adamantino representa uma dureza indestrutível, duro como aço, né? Plínio ele acreditava que os diamantes ultrapassavam e neutralizavam os venenos, e era bom para poder curar também a loucura, né? Porque o diamante, como se fosse, tivesse o poder de clarear a mente, né? Ou seja, o próprio trono diamantino de Buda, né? Então, essa ideia do diamante como um símbolo de pureza, de poder espiritual. Então, essa ideia do caráter, né, de Jesus, né, que é realmente fiel a Deus e não se corrompe diante da sombra dos homens. Então, a pedra representa essas duas qualidades aí na figura de Jesus, né? A gente tem ainda alguns minutinhos, tem a Soli e a Silvia para trazer, então,
final do nosso encontro. Eu sou Li. É que eu, no finalzinho aqui do capítulo do 4, né, 17. do 4, hoje, né, eu achei que tá também uma síntese muito bonita de Jesus. O homem moderno necessita ouvir Jesus com os olhos, sentir os exemplos que ressumam da sua história e que estão ressuscitados nos seus seguidores, que procuram fazer conforme ele realizava, na direção do alvo essencial e a libertação das paixões constritoras que remanescem no egotismo da natureza animal, transformando-se em realidade espiritual. Então, nós temos esperança, graças a Deus. Com certeza. Silvia? Alô, Gelson, todo mundo. Eu só queria, do início, aquela pergunta que a Jovenília fez, que estava sendo feito, aqui nesse artigo da Joana, logo no interior, falando sobre a dificuldade da gente se iluminar e tal, ela tem esse parágrafo que ela diz, logo no início da página 112, que ela diz, para esse logro, completando o que estava falando, a gente se converter em sabedoria, o trabalho é árduo e gratificante, porque à medida que se libera de cada impositivo, torna-se mais factível vencer o próximo, ensejando-se mais amplos recursos de iluminação interior. Quer dizer, quanto mais a gente vai alcançando, mais fácil fica alcançar o próximo. Eu acho que isso é bem esperançoso para nós, Juvenília. Só isso. Com certeza, Silvia. Por isso que ele diz que o meu jugo é leve, né? Você vai compreendendo a mensagem dele. Então, esse desafio, essas tentações, não se torna tão difícil, porque a gente vai realmente adquirindo elementos, a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo mais, e aí as etapas, por mais desafiadoras que possam ser, elas se tornam mais suaves para a gente, né? A gente tem recursos para lidar com ela de uma outra maneira, com certeza. Exato. Quer dizer, é sempre esperançoso, porque esse é o caminho. E tem uma coisa também que a Joana diz, alguma coisa que eu li, não lembro, que ela diz que nós estamos no umbral, na porta de que as coisas comecem a ficar mais fáceis para nós. Porque uma coisa que Jesus fez, ele disse para a gente, ele disse que tudo que ele faz, nós podemos fazer e até mais. Quer dizer, ele já deixou a possibilidade, né, disso. Com certeza. Só isso. É bem esse final que o Soli colocou, né, do capítulo, né, a gente poder realmente, o homem moderno necessita, né, ouvir Jesus com os olhos e que tem os seguidores, né, e nós, quando ser esses seguidores, temos também nós elementos que ajudem, né, aos demais irmãos a compreender melhor a mensagem dele. Então, esse é o nosso compromisso, também, que a gente assume para nós esse lugar, né? De uma certa maneira, a gente também está favorecendo que os outros também consigam fazer essa caminhada, né, gente? Muito bem, então, semana que vem, vamos para o item 5, Jesus como psicoterapeuta, tá bom? Alguém faz a prece para nós, então? Podemos encerrar a gravação, Mariana?